Excepcional dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de aprovação. Como assim aprovação? Existem dois caminhos para aprovação. Um desejo pela aprovação, que é o desejo do aplauso, é o desejo de ser aprovado. Isso é gostoso porque dá prazer pra gente. O problema é quando esse desejo se torna necessidade. Porque quando ele se torna necessidade, se a gente não tem a aprovação, isso aqui derruba a gente. Faz a gente parar. Faz a gente perder o chão. E eu falo faz a gente porque isso é um dos bloqueios que eu também encaro. E eu também tenho que ficar observando o tempo todo. Então eu falo do agente mesmo. E uma das coisas que era um dos maiores bloqueios que eu tinha, e agora ele tá meio, só de vez em quando que ele aparece, mas foi um dos principais bloqueios que me fizeram tomar péssimas decisões durante parte da minha vida. Algumas péssimas decisões foram tomadas por conta da necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, ela bloqueia. Uma das coisas que eu tive que realmente calar em mim mesma para começar um movimento como esse foi a necessidade de aprovação. E eu só consegui fazer esse movimento quando eu calei a necessidade de aprovação. Porque era impossível para mim pensar em alguma coisa como essa sem a aprovação das pessoas que estavam em minha volta, que jamais queriam provar um negócio como esse. Não por maldade, mas porque não iam entender. E aí isso me fez parar durante muito tempo e me calar durante muito tempo. E me transformar durante muito tempo. E uma das coisas que eu percebo hoje que esse bloqueio já não é mais um bloqueio tão grande assim, foi o próprio YouTube. Meu canal está em crescimento, né? As pessoas estão seguindo, estão gostando. Só que teve um dia que uma pessoa deixou de seguir. E eu comecei a rir. Eu falei, gente, se fosse antes, isso ia me bloquear. Isso ia fazer eu parar. Porque uma pessoa desistiu, quer dizer que eu tô desagradando essa uma pessoa. E eu comecei a rir, porque eu falei assim, e olha só, pode ser que essa pessoa clicou errado no lugar, pode ser que essa pessoa nem sabe por que estava seguindo antes, pode ser que essa pessoa saiu do YouTube, mas não tem a ver, pode não ter a ver relação com o que eu estou falando, ou pode ter a ver, ela não gostou do que alguma coisa que eu falei, foi lá e deixou de seguir, tá tudo bem. E quando eu consigo falar tá tudo bem, quer dizer que a necessidade de aprovação já não é uma necessidade de aprovação. Ó aí, foi a Michelle. Pô, Michelle. É um desejo de aprovação. Claro que eu fiquei triste que alguém me deixou de seguir. Michelle, por favor, né? Põe lá de novo para seguir. Tô brincando. É um desejo. Eu fico feliz, mas não é uma necessidade de aprovação, porque isso não me deixou parar. E isso me fez pensar em outras possibilidades que essa pessoa deixou de seguir, e não só a mim. Eu fiz os meus porquês. E daí vocês podem achar que é repetitivo, né? Então, para tudo tem que fazer porquê. É só isso. É só isso. O caminho de qualquer desbloqueio é consciência que você tem isso. Observa os pensamentos. Por que que eles te levam a isso? Começa a fazer os porquês. Aos poucos você vai chegando na causa raiz. Chegando na causa raiz é muito mais fácil de resolver. Michelle, não precisa decidir. Outra coisa que mostra a necessidade de aprovação é um pouco do que a Michelle fez. Michelle, eu vou te usar hoje como exemplo porque calhou, tá? A necessidade de justificar muito.
por uma decisão ou por algo que você fez? Você fez algo por sua escolha? Por que você tem que ficar justificando um monte? Michele, se você tivesse parado de seguir, não tem problema. Não precisa justificar. É a sua essência. Mas não, ela justificou porque realmente não era por isso, ela só queria, né, mostrar. Eu entendi, tá, Michele? Não tô falando que você tem a necessidade de aprovação, não. Só tô falando que percebam a intensidade desse desejo por aprovação. Isso começa lá do útero da mãe, né? Lá. A gente pega muitos sentimentos das nossas mães quando nós estamos no útero. Depois vem o que os pais querem de você, o que os professores esperam de você, o que o patrão espera de você. Ah, falando em patrão, também está faltando outra pessoa aqui que falou muita coisa boa lá no WhatsApp, né? O Paulo. Olha, o que o padre, pastor, o que o seu ente, né, religioso espera de você, tudo isso vai sedimentando a necessidade de aprovação. Quando você percebe que aquela pessoa também tem os seus próprios bloqueios e que ela não é capaz de guiar a sua própria vida, porque ela não consegue nem guiar dela, gente. A maioria das pessoas está perdida no mundo. Como que eu vou me guiar para uma pessoa que não sabe guiar a própria vida? Porque ela também tem os defeitos. E ela também tem que procurar melhorar os seus próprios defeitos. Não tem como eu me guiar para uma pessoa que também tem bloqueios. Eu posso aprender muito com ela, mas eu não posso me guiar. Ela não pode ser a pessoa que vai precisar, que eu vou precisar de aprovação. Eu tô aqui como mentora de vocês, mas eu não quero que vocês tenham que ser aprovados por mim. Eu não vou fazer teste, não vai ter nota no final. É um bloqueio que vem da escola bastante, né? Eu preciso ser aprovado no final do ano, senão eu não passo de ano, né? Vocês não precisam da minha aprovação. Vocês só precisam me usar para pegar o conhecimento que eu já tenho do meu repertório. Só isso. E eu tô usando vocês pro repertório de vocês também. E tá tudo bem, a gente tá crescendo juntos. Mas eu não preciso aprovar ninguém e eu também não preciso ser aprovada por vocês. Saibam disso. Eu só comecei esse movimento quando eu não me bloqueio mais pela falta de aprovação. Porque senão isso ia ser um baque muito grande na minha vida. Antes, qualquer olhar de vocês, de alguma coisa que eu falei que não, talvez não tenha entendido alguma coisa, isso ia me bloquear bastante. Mas eu digo para vocês, tem solução. Eu era bastante bloqueada. Mas o desbloqueio vem quando você percebe que a outra pessoa não tem como te aprovar. Ela nem sabe o que você está pensando. Como que ela vai te aprovar? Às vezes você faz algo e recebe uma crítica e aquilo te derruba. Mas essa crítica vai melhorar você para você ter mais aprovação no futuro. Então é só uma fase. É só a fase do bastidor. Sabe aquela fase que você treina um teatro? Tá ruim. Tá treinando ainda. Você tá no meio do treino da peça. Ainda não foi a estreia. Aí chega a estreia. Você tá no palco. Ainda tem crítica, porque a primeira estreia, qualquer ator fala. Ainda tá no treino. Se você quer ver um bom espetáculo, vai no meio da temporada. Porque no começo ainda tá ruim, eles ainda estão, né? Depois, já treinaram tanto no palco principal que tá ótimo. Aí chega no final, eles estão cansados. Então também não é bom. Então vai no meio da temporada. E é isso que é a nossa vida também. A gente não precisa ter aprovação total logo no começo. A gente está em treino.
Quando você percebe que isso é uma fase e você está em treino, pode ser que você não seja aprovado ainda, porque você ainda está treinando. E está tudo bem. Receba bem as críticas e melhore. Ia ser tão mais leve, né? Se a gente conseguisse colocar isso direto na cabeça, vai, joga para dentro e agora a partir de hoje eu não vou precisar. Não, é um processo. É o processo. Hoje é o dia de consciência disso. Durante a meditação, observar. Ao longo do dia, observar e se perguntar. Quando reconhecer o pensamento, pergunta por que que eu preciso da aprovação desta pessoa. É por pessoa, tá? Cada pessoa você coloca num nível lá do conselho, lembra do conselho? É muito perigoso, porque o conselho é a necessidade de aprovação real, assim. Daquelas pessoas e você tem que ficar se cuidando o tempo inteiro. Por que que eu tô falando isso? É para necessidade de aprovação? Então não. Então calma. Coloquei a pessoa no lugar errado, tá? É um processo. Hoje é a consciência. Vamos meditar? Ai, dá uma espreguiçada. Pessoa introspectiva, travada, que tem medo de palco, que tem medo de falar em reuniões, é por conta da necessidade de aprovação, muitas das vezes. Porque sabe que está em evidência, né? E se está em evidência, vai ter que ser testado para ser aprovado ou não. Então, vamos ficar em posição. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Nivela os ombros. Encaixa o queixo. Observe o fluxo natural da sua respiração. Estamos aqui no agora. É a partir de hoje. A mudança vem do presente, quando eu tenho consciência do presente.
Se a não aprovação te causa algum sofrimento, tá na hora de parar com essa necessidade. Se ela faz você parar alguma ação,
Tá na hora de você parar com essa necessidade. A pessoa inteligente é a pessoa que sabe que é livre. Essa é a maior inteligência que existe.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje.